Olá, eu sou Marcel Caviglia, sejam bem-vindos ao Forex Mentalista. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas palavras que talvez você já tenha escutado, hawkish e dovish. Os termos hawkish e dovish estão diretamente ligados aos chamados policymakers, ou em português podemos dizer que são aqueles que tomam as decisões políticas. Nesse caso estamos falando de decisões de condutas econômicas ligadas à política monetária. Cada país vai definir como quer conduzir sua economia em cada momento. E essas decisões são cíclicas, ou seja, vão mudando de tempo em tempo, conforme a necessidade daquele governo ou vontade política. Os principais pontos que vão ser impactados, dependendo da escolha dessa conduta econômica por um país, vão estar diretamente ligados ao controle da inflação, taxa de juros e taxa de desemprego. Mas antes de continuar, para a gente entender melhor o que quer dizer esses termos, vamos primeiro buscar a origem dessas palavras. Hawkish deriva de hawk, que em português quer dizer falcão, e dovish vem de dove, que em português quer dizer pomba. Para te ajudar a lembra do sabonete Dove, que o símbolo dele é uma pomba, porque o nome é Dove. E se a gente observar essas aves, a gente vai entender melhor o porquê foi adotado essas nomenclaturas. O falcão ou hawk é uma ave muito mais agressiva, que faz voos muito mais altos, enquanto a pomba ou dove é um animal calmo, pacífico, que tende a ficar no solo ou mais próximo dele. Numa conduta hawkish mais agressiva, a política é conter a inflação, aumentando os juros e contraindo a política monetária. Com essa política tende-se a valorizar a moeda. Já numa conduta dovish, menos agressiva, a política é estimular a economia, diminuindo os juros e expandindo a política monetária. Com essa política tende-se a desvalorizar a moeda. Analisando melhor essas diferenças, na conduta hawkish, quanto mais se aumenta os juros, menos dinheiro circula. Com menos dinheiro, o valor real desse dinheiro aumenta, diminuindo a inflação. Por outro lado, com menos dinheiro circulando e juros altos, diminui o crescimento econômico, gerando menos investimento das empresas e, por resultado, maior desemprego para a população. Então, na conduta dovish, quanto mais se diminui os juros, mais dinheiro circula. Com mais dinheiro, o valor real desse dinheiro diminui, aumentando a inflação. Por outro lado, com mais dinheiro circulando e juros baixos, aumenta o crescimento econômico, gerando mais investimentos das empresas e, por resultado, menor desemprego para a população. Alguns países adotam há anos uma postura mais dovish, como é o caso da Suíça. Podemos ver por esse exemplo que há anos a Suíça mantém uma taxa de juros inferiores a zero. Dando outro exemplo, é o mesmo caso que ocorre no Japão. Outros países, como por exemplo o Canadá, adotam normalmente uma postura mais hawkish, mantendo juros mais altos. Esse também é o caso dos Estados Unidos. Porém, atualmente, devido à pandemia do coronavírus, os países entraram em tendência de conduta dovish, diminuindo os juros. Isso foi necessário para que, nesse momento mais conturbado, conseguisse se aquecer novamente a economia, voltando a ter uma recuperação mais rápida, gerar mais empregos, incentivar a indústria, produtores e assim por diante. Veja no exemplo dos Estados Unidos que a taxa de juros vinha somente aumentando de tempo em tempo e quando a gente chega ali num período pós-início da pandemia, tem uma queda brusca nessa taxa de juros. Isso ocorreu não só com os Estados Unidos, mas com todos os países que possuíam uma conduta mais hawkish. Porém, se a gente for seguir o modo natural desses países mais hawkish agirem, a gente sabe que normalmente, conforme essa economia se recuperar, esses países voltarem a crescer e a pandemia também for diminuindo, chegando ao fim, a gente vai ter naturalmente uma elevação dessa taxa de juros cada vez mais e vai trazer com ela um fortalecimento da moeda, além de uma possível diminuição da inflação. Obrigado a você que assistiu esse vídeo e se você quiser saber como se tornar o meu parceiro investidor e investir junto comigo no Forex, o link está na descrição desse vídeo ou pode conversar diretamente comigo no Instagram.